Eu sou engenheira química, sou mestre em engenharia urbana e ambiental. Desde 2007 eu trabalho ativamente na área climática e eu fiz uma pesquisa com os dados e vou trazer falas das pessoas do PNUMA e do IPCC, e eu confesso a vocês que até mesmo eu fiquei incrédula, é a palavra, com a gravidade que nós estamos. Crise climática. Uma foto agora do dia 22 de julho, no Rio de Janeiro, uma manifestação que foi feita para despertar a consciência para a gravidade da crise climática, indicando que nós temos pouco mais de praticamente 6 anos para fazer mudanças significativas para permitir que a gente não ultrapasse a temperatura do planeta em 1,5 graus. O que isso aqui significa? Vocês podem estar me colocando, mais um ativismo, mais alguma coisa, um alarde. Não, não é. Isso não é uma questão de ativismo, está dados baseados em ciência. Aqui, gente, eu trouxe dados do PNUMA, o mesmo organismo que aprovou essa resolução da ONU, e ele coloca o seguinte: essa circunferência aqui é a quantidade de emissões que precisam ser reduzidas para a gente conseguir limitar a temperatura do planeta num aumento de temperatura de até 1,5 grau. E o que eles colocam que é uma necessidade de reduzir essas emissões de uma forma nunca antes vista. Uma redução muito significativa. Porque se a gente só reduzir o que está hoje comprometido, que hoje os países colocaram na mesa, que eles podem conseguir reduzir, representa 5% das emissões, isso leva o planeta num cenário de 2,8 graus Celsius. Se os países conseguirem negociar com setores produtivos, conseguirem financiamentos, eles conseguem reduzir mais 10% dessas emissões. Isso leva o mundo numa temperatura de 2,6 graus. Para que a gente consiga reduzir 30%, a gente tem, para a temperatura estar bem menor de 2 graus, em torno ainda de 2,4, a gente tem que reduzir mais 30% de emissões. E hoje não existe planos para isso, não existe metas para isso, mas é o que a ciência indica que é necessário. Para que a gente atinja realmente a temperatura de 1 grau, a gente precisa reduzir 45% as emissões de gases de efeito estufa. A magnitude dessa mudança é extraordinária. E aí eu estou trazendo esse dado porque é melhor do que a minha palavra, é melhor do que qualquer artigo científico, é a palavra da secretária-geral das Nações Unidas, diretora executiva do Programa das Nações Unidas. Ela coloca: eu gostaria que a gente se abrisse para ler essas palavras, eu vou ler junto com vocês aqui, começando pela esquerda. Eu não vou desperdiçar seu tempo falando sobre os impactos da mudança climática. Todos nós o conhecemos, todos nós o sentimos, todos sabemos que eles vão piorar. E ainda assim, como mostra esse relatório do PNUMA, o Gap Report, a lacuna de emissões, nós ainda não estamos fazendo o suficiente para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E ela coloca ainda: esse novo relatório, publicado ano passado, ele envia uma mensagem muito clara. Se levarmos a sério as mudanças climáticas, precisamos dar o pontapé inicial em uma transformação. Ela não está falando de mudança, transformação. Transformação de todo um sistema. Precisamos de um redesenho radical do setor elétrico, do setor de transporte, do setor de construção e dos sistemas alimentares. E precisamos reformar os sistemas financeiros para que eles possam financiar as transformações das quais não podemos escapar. Então, nós estamos falando de transformação. Transformação, vou usar uma metáfora da natureza, uma lagarta que vira uma borboleta. Não existe mais aquela lagarta, é uma borboleta, uma rasteja, outra voa. É esse tipo de transformação, é esse tipo de mudança que está sendo pedido, é um convite que está sendo feito a nós. É essa mudança que a gente precisa fazer, é uma mudança de um sistema de transporte que era puxado, que era cavalo para carro. É um sistema de mudança de transformação que era uma tocha de luz, que virou depois um filamento, que virou luz com vapor de sódio, vapor de mercúrio, e para agora é a luz de estado sólido, é LED. Eu estou falando de uma luz que era em filamento para uma luz em estado sólido. Os sistemas alimentares não é uma mudança incremental, é uma transformação que é necessário. O Brasil não entrar nesse trilho de transformação
perde mercado, e não só perde mercado, como vocês vão ver aqui, a questão climática, não existe emprego num país morto, num país sem vida. Quando ela fala de radical, de mudança radical, é essa mudança radical. Você repara que essa linha de emissões está subindo, e ela vai para um cenário, a primeira curva é um cenário com os cenários atuais de políticas públicas, a temperatura dispara do planeta. O que a gente precisa fazer, essa mudança radical, é essa mudança drástica, descer essa curva. É isso que é necessário para a gente conseguir trabalhar nesse 1,5 grau. Então, é por isso que se fala em mudanças radicais, em mudanças transformacionais. E aí eu trago as soluções que a ciência coloca, não é a Merce Frameworks, não é as organizações, não é a mesa, é a ciência que traz. Relatório também da ONU. Sistemas alimentares. Ele coloca, os sistemas alimentares atuais representam 1/3 das emissões globais. Isso no mundo. Olha o dado do Brasil. A pecuária produz 4 vezes mais emissões que a agricultura. Quando a gente considera que a agricultura, mais de 70% da terra é usada só para 3 culturas, entre elas principalmente soja e milho, que é usada para alimentar animais e muitas vezes para exportação, e são 4 vezes, a gente já percebe que tem alguma coisa que não está... como é que isso está ligado à crise climática? Quando a gente considera que mudança de uso dos solos normalmente é para a produção de pasto ou para plantio depois de soja e milho para alimentar animais, para alimentar porcos, galinhas, peixes em cativeiro, a gente vê o tamanho da lacuna que nós estamos. Isso é a ciência, esse dado é do Sistema de Estimativa de Emissões de Gás de Efeito Estufa do Observatório do Clima. O IPCC faz uma avaliação da parte de nutrição e faz uma avaliação de toda a parte de produtos de manufatura, mobilidade e habitação, indústria, transporte e habitações. Você repara o seguinte, quanto maior a barra, maior o potencial de redução de emissões. Você repara que na parte de nutrição, que são efeitos socioculturais, a faixa de redução de emissões é maior do que qualquer outro setor. Maior que a indústria, maior que o transporte de terra, maior que edificações. Isso é o dado do IPCC. Você pode falar, Cristina, mas isso então é global. Eu não estou falando de global. Olha aqui o Brasil, olha o tamanho da emissão da pecuária, olha a emissão do tamanho de transporte de carga, transporte de passageiro, energia elétrica. As emissões da pecuária somam todos esses setores. A gente precisa abertura para olhar. E os empresários, nós estamos aqui para apoiar o setor produtivo que ele possa fazer essa mudança e possa aproveitar esse movimento. Em termos de perda de biodiversidade, isso é dados do Brasil, cerca de 80% do milho produzido no Brasil é utilizado para ração, não é para consumo humano. Soja também, 3/4 da soja é usada para ração. Isso aqui é um dado de um relatório da Merce Frameworks de 2020, onde mostra que a Amazônia brasileira perdeu 17% da sua cobertura florestal pré-1970. E 75% dessa área desmatada está hoje ocupada por pasto, ou para soja, que é usada para alimentar animais. Ou seja, é uma perda de biodiversidade que vai afetar a fauna, vai afetar a flora também, porque tudo é uma cadeia interligada. Então, lidar com sistemas alimentares, eu estou lidando também com a questão da perda de biodiversidade. O Brasil é o detentor da maior biodiversidade do planeta. Óbvio que é importante as melhorias do sistema, mas uma coisa são melhorias no sistema, são mudanças incrementais. A gente precisa promover inovações, precisa promover saltos evolutivos. É importante destacar um ponto aqui direto. Mais de 70% dos antibióticos utilizados no mundo não são utilizados para pessoas, são utilizados para os animais. Nós, pessoas consumidoras, quando compramos nosso antibiótico na farmácia, a gente tem que entregar uma receita, porque fica registrado. Mas 70% dos antibióticos são usados para os animais. E aqui no Brasil ainda não temos, isso é um pedido que a gente faz também ao MAPA, à Anvisa, a todos os ministérios, para a gente ter o registro desse uso de antibióticos, porque os animais, no sistema de produção, eles acabam, em situação de muito estresse, acabam sendo oferecidos uma quantidade extraordinária de antibióticos. O Brasil é o segundo maior consumidor de antibióticos para esse fim, segundo estudos.
E falar sobre isso é falar a resistência antimicrobiana, mas tudo isso mostra que falar da saúde animal é também falar da saúde humana e é também falar da saúde ambiental. Está tudo interconectado. Segurança alimentar. O que acontece? A gente está falando tanto em transição energética tem que sair de combustíveis fósseis para combustíveis renováveis, tem que sair de carro de combustão para carro de energia elétrica, para não ter desperdício de energia. E olha o nosso sistema de produção, como é que ele é. A gente usa um ser vivo como fábrica, um ser vivo que gasta energia para andar, que gasta energia para respirar, que gasta energia para evacuar. É assim que o animal gasta energia. As melhorias que têm sendo feitas no sistema de confinamento, de melhoramento genético, para que o animal cresça gigantescamente em pouco tempo, para tentar melhorar a eficiência, mas vão ser melhorias incrementais. Não é uma melhoria transformacional. A gente está falando de um sistema de eficiência, por exemplo, de carnes, de 2%. Isso é menos eficiente que a lâmpada incandescente. Uma lâmpada incandescente foi banida do mercado, vocês lembram por que foi banido do mercado? Porque de cada 100 que eu alimento uma lâmpada incandescente, 90 eu gero calor. Eu não gero iluminação. É perda, é lixo, entre aspas, de energia. E o sistema alimentar, eu estou alimentando sempre esse sistema, e eu estou jogando 98 fora. Ou eu estou jogando 70 fora. Como é que a gente pode apoiar o setor produtivo, ele se tornar eficiente, promovendo mudanças transformacionais, porque essas mudanças que estão sendo feitas para tentar melhorar essa eficiência não traz resultado, mas que prejudica sobremaneira a qualidade, o bem-estar do animal. Que o animal não consegue nem se segurar no próprio peso com essas melhorias genéticas e que melhoram uma fração de eficiência. E o que acontece com isso? O que tem isso a ver com segurança alimentar? O que tem a ver com segurança alimentar é que hoje no mundo, 83% das terras agrícolas só geram 18% das calorias, ou seja, a produção de carnes, ovos e laticínios utiliza 83% das terras agrícolas e só geram 18% das calorias. Ou seja, se todo mundo no mundo consumisse carnes, teria planeta para todo mundo? A gente não quer produzir um planeta igual, um planeta com todo mundo tem acesso à comida, por exemplo? E é de fato isso que acontece. Isso aqui é uma simulação do relatório da Eat Forum, que coloca, se todas as pessoas no planeta comessem como a média do consumo de brasileiros de carne, nós precisaríamos de 5,21 planetas em 2050. Gente, como é que é a gente lidar com essa verdade? Com essa realidade, nem vou usar a verdade, uma realidade. Eu lembro muito da frase do ex-prefeito de Bogotá, Henrique Penhalosa. Ele falava: uma cidade rica, um país rico, não é aquele onde os pobres têm dinheiro para comprar carro. Um país rico, uma cidade rica, é aquela em que os ricos e também as pessoas mais humildes podem usar o transporte público de qualidade. Porque não tem rua suficiente para botar carro para todo mundo. E eu sou uma dessas pessoas que reclamava do trânsito, do engarrafamento. Eu, dentro do meu carro, eu vou reclamar de quem? É isso com a alimentação. Como é que a gente transforma o sistema alimentar para que todos no planeta possam se alimentar de uma forma sustentável? É essa a pergunta que está em jogo. E não tem como suprir essa alimentação para toda a população do planeta se a gente mantiver esse prazo. Quase 9 em cada 10 pessoas ouvidas pelo Datafolha responderam que se importam em maior ou menor grau com o sofrimento dos animais de fazenda. Eu gostaria de provocar a mesa positivamente a plateia para que a gente possa apoiar o governo brasileiro em união, para que o governo brasileiro possa liderar essa implementação da resolução da ONU em todas as suas esferas e apoiar o setor produtivo nessa grande mudança. Obrigada.